As substâncias simples formadas pelo mesmo elemento químico, existem algumas delas, quatro elementos químicos, que podem sofrer o fenômeno que a gente chama de alotropia, tá? Por exemplo, o mesmo elemento químico, ele pode formar substâncias simples diferentes, tá? Então, a alotropia só vai acontecer em substâncias do tipo simples, tá bom? Qual o primeiro elemento químico que pode sofrer esse fenômeno de alotropia? Então, é o oxigênio. Se eu tiver O2, então eu tenho a molécula do gás oxigênio. Se eu tiver O3, eu tenho a molécula do gás ozônio. Então, aqui é o mesmo elemento químico, mas apresentando duas substâncias diferentes, tá? O que é que mudou aqui? O número, a quantidade de átomos de oxigênio, ok? Próximo elemento químico que pode sofrer alotropia, o fenômeno de alotropia, é o fósforo, tá? Então, eu tenho o fósforo P4, que é o fósforo branco, e o fósforo N, que é o fósforo vermelho, que é aquele que a gente usa normal, que serve para acender o fogo, certo? Aqui também vai diferenciar número de quantidade de átomos de fósforo. Então, alotropia do carbono. O carbono, ele pode ser da seguinte forma: eu tenho carbono grafite, carbono diamante e carbono fluorenos, que a gente chama, tá? Então, aqui o que é que vai diferenciar? São substâncias simples, todas formadas pelo elemento carbono, certo? Mas o que vai diferenciar é a fórmula estrutural química dessa substância. Então, o diamante, olha como é a fórmula estrutural dele. Já o grafite é de outro jeito. Já os fluorenos já é desse jeito, a fórmula estrutural. Estrutural é a fórmula como se apresenta no espaço, como está a sua estrutura química, tá? Então, 3 substâncias diferentes, mas o que é que elas têm em comum? Todas são formadas pelo elemento carbono, certo? Então, o enxofre, ele também sofre esse fenômeno de alotropia, tá? O que é que vai diferenciar? O formato estrutural dos átomos de enxofre, tá bom? Então, eu tenho os cristais de enxofre chamados monoclínico e eu tenho os cristais de enxofre rúmbico, tá? Esse é como se fosse mais denso, mais juntinho. Esse é como se fosse espetadinho. Então, aqui é como estruturalmente eles estão os átomos de enxofre, tá bom? Então, enxofre sofre alotropia, fenômeno de alotropia, o carbono, o fósforo e o oxigênio, certo? Lembrando, fenômeno de alotropia acontece em substâncias do tipo simples. Substâncias do tipo simples são formadas pelo mesmo elemento químico.